Foi divulgada uma pesquisa em que os americanos foram questionados sobre qual acreditavam ser o melhor investimento de longo prazo. E, honestamente, os resultados me chocaram. 37% disseram imóveis, 23% ouro, 16% ações, 13% CDs e poupança e apenas 4% disseram Bitcoin ou cripto, o que representa uma queda em relação a 2022. A maioria dos americanos provavelmente nem conhece o Paulo da Tether. O objetivo é chegar a 42 mil bitcoins e, depois disso, ir além, idealmente até o infinito. Ele comentou casualmente que a 21 Capital pretende comprar 4,2 trilhões de dólares em Bitcoin e depois até o infinito. Provavelmente essas pessoas também não acompanham a Cathie Wood. O Bitcoin sempre foi um indicador de ponta para onde os ativos de risco vão. Sou Kael Hunter com o canal Você Rico. Você já parou para pensar por que o Bitcoin continua sendo manchete nos maiores portais financeiros do mundo? Por que tantos investidores, desde grandes fundos até pessoas comuns, estão cada vez mais atentos a essa moeda digital? Não importa se você está começando agora ou se já tem experiência. O que vamos revelar aqui pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro, o poder e a liberdade financeira. Seja muito bem-vindo ao canal Você Rico. Eu sou Kael Hunter. Aqui, nós quebramos padrões, expandimos a mente e construímos liberdade financeira com consciência e estratégia. Se você está pronto para assumir o controle do seu futuro, você está no lugar certo. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos perguntou à população qual seria o melhor investimento de longo prazo. Os resultados? Bastante surpreendentes. 37% disseram imóveis, 23% escolheram ouro, 16% preferiram ações, 13% optaram por certificados de depósito e poupança, e apenas 4% citaram Bitcoin ou criptomoedas, uma queda em relação a 2022. Isso revela uma desconexão com a realidade de mercado. Enquanto a maioria das pessoas ainda associa investimentos sólidos a imóveis ou ouro, grandes nomes do mercado já estão pensando diferente. Você já ouviu falar de Paulo da Tether? O objetivo dele é chegar a 42 mil bitcoins e continuar acumulando, literalmente até o infinito. A 21 Capital já declarou publicamente sua intenção de comprar trilhões de dólares em Bitcoin. Ao mesmo tempo, investidores como Cathie Wood reconhecem o Bitcoin como um termômetro dos ativos de risco globais. E há mais. Empresas de capital aberto estão comprando Bitcoin de forma consistente. Até mesmo personalidades como Conor McGregor já defenderam que países como a Irlanda mantenham reservas estratégicas de Bitcoin como símbolo do dinheiro do povo. É surpreendente como existem tantos ventos favoráveis ao Bitcoin como investimento de longo prazo, e mesmo assim, muitos deles ainda passam despercebidos. Tudo aponta que o Bitcoin está se tornando, sim, a principal reserva de valor global. E para entender melhor, vamos compará-lo com ativos tradicionais como imóveis, ouro e ações. A maioria das pessoas ainda acredita que imóveis são o melhor investimento de longo prazo. E sim, imóveis são importantes. Mas e se eu te dissesse que há um problema fundamental nessa tese? Hoje, o preço médio de uma casa nos Estados Unidos gira em torno de 417 mil dólares. Com uma entrada de 20%, isso significa algo em torno de 83 mil dólares. Agora adicione uma taxa de juros entre 6% e 8%. Isso resulta em parcelas mensais que podem facilmente ultrapassar os 2.200 dólares. Agora me diga, quem realmente pode pagar por isso? O problema vai além do preço. As vendas de imóveis estão em um dos níveis mais baixos desde a crise financeira de 2008. Os pedidos de hipoteca estão no menor patamar em mais de 30 anos. E o número de casas autorizadas para construção, mas que ainda não começaram, bateu um recorde histórico, 16,5 meses de espera. Enquanto isso, do outro lado do jogo, até magnatas do setor imobiliário como Grant Cardone já estão alocando milhões de dólares em Bitcoin.
A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, já deixou claro: se cada milionário quiser apenas um Bitcoin, não vai ter para todo mundo. Empresas como a Neoclassic apontam que estamos vivendo uma transformação silenciosa. Múltiplas camadas de demanda estão surgindo. Governos, empresas, bancos, famílias, todos buscando exposição ao Bitcoin. A Tether, por exemplo, é uma das empresas mais lucrativas do mundo e está comprando Bitcoin como próprio lucro, como parte da sua estratégia de reserva. Essa movimentação não está limitada ao setor privado. Estados norte-americanos como New Hampshire, Arizona e Oregon estão propondo legislações para permitir que ativos digitais sejam armazenados nas reservas estaduais. E países soberanos como El Salvador e Emirados Árabes Unidos também estão se posicionando. A demanda por Bitcoin está vindo de todos os lados, e isso não é coincidência. Tim Draper, um dos investidores mais respeitados do Vale do Silício, afirmou que o dólar está em processo de colapso e que o Bitcoin não é apenas uma reserva de valor, mas se tornará o principal meio de troca da nova economia global. Ele prevê um valor de $250 mil por unidade em breve, e talvez até infinito, porque, segundo ele, o dólar vai deixar de existir. Parece exagerado? Pois saiba que o próprio governo dos Estados Unidos reconhece que o papel do dólar como moeda de reserva global causou desequilíbrios comerciais, déficits e enfraqueceu a indústria interna. Está tudo documentado. Enquanto isso, o Bitcoin segue crescendo silenciosamente, fora do radar da maioria. Ele não pede permissão, não precisa de bancos, não depende de governos. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Global, aberto, imparável. Agora pense comigo, você já ouviu alguém dizer que o Bitcoin pode ser desligado por algum governo? Isso é um mito. O Bitcoin é uma rede descentralizada, distribuída por milhares de computadores ao redor do mundo. Não existe um botão que alguém possa apertar para desligá-lo. Na verdade, é justamente essa descentralização que o torna tão poderoso. Ele não depende de uma instituição central, não está preso a nenhuma jurisdição e não pode ser confiscado como ativos tradicionais. Isso assusta algumas pessoas, mas é exatamente esse recurso que o torna uma das maiores inovações do nosso tempo. E quando falamos de investimentos de longo prazo, precisamos ir além do medo e da especulação. O Bitcoin não é apenas um ativo digital, é uma revolução em como entendemos valor, propriedade e soberania financeira. Agora vamos entrar em um ponto que quase ninguém fala: educação financeira. O Bitcoin, por mais curioso que pareça, tem ensinado milhões de pessoas ao redor do mundo conceitos como inflação, escassez de valor, oferta e demanda, autonomia financeira, tudo isso sem passar por uma escola formal. Quem estuda Bitcoin acaba entendendo o que os bancos nunca quiseram explicar. E é aí que começa a transformação de verdade, não só na sua conta bancária, mas na sua mentalidade. Grandes nomes do mercado já perceberam isso. Bill Miller, lendário investidor que superou o S&P 500 por 15 anos consecutivos, declarou que mais de 80% de seu portfólio pessoal está dividido entre Amazon e Bitcoin. Segundo ele, o Bitcoin é comparável a grandes revoluções da história. A imprensa, o motor a vapor, as ferrovias e a internet. Ele diz: quando uma tecnologia se torna dominante, é quase impossível substituí-la. E se você parar para pensar, é isso mesmo. O Bitcoin é o único ativo econômico cuja oferta não muda com a demanda. Não importa se ele estiver valendo 100 mil ou 10 milhões de dólares. Só existirão 21 milhões de Bitcoins. Ponto final. Essa escassez programada é o que o diferencia de tudo o que já vimos. E ela é amplificada com o tempo através dos eventos chamados halvings, que reduzem a recompensa dos mineradores e tornam o ativo ainda mais escasso.
Isso já aconteceu 4 vezes desde 2009 e, historicamente, sempre foi seguido por fortes ciclos de valorização. Mas o mais interessante é que o Bitcoin não depende apenas de preço. Ele está criando infraestrutura. Ele está se tornando base para novas redes de pagamento, substituindo sistemas ultrapassados como o SWIFT. O ex-presidente do PayPal afirmou que o Bitcoin será a espinha dorsal da nova economia digital. Estamos vendo isso acontecer. Agora. Você percebe o que está em jogo aqui? O mundo está se reposicionando. Governos, empresas e instituições financeiras estão se adaptando. E muitos ainda acham que Bitcoin é apenas um ativo especulativo. A ironia é que enquanto muitos zombam, os grandes estão acumulando silenciosamente. Quem entende isso hoje está anos-luz à frente da maioria. Por isso, você precisa olhar além das manchetes, olhar para o que está por trás. Porque o Bitcoin não é só preço, é movimento, é revolução, é liberdade. Se esse conteúdo abriu a sua mente, compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo. Se inscreva aqui no Você Rico e ative as notificações. Aqui não falamos de promessas vazias, falamos de visão, consciência e estratégias reais. O seu futuro financeiro pode começar com uma decisão, e essa decisão começa com o conhecimento. Eu sou Kael Hunter e esse é o Você Rico. Nos vemos no próximo vídeo.